Uma avó de 68 anos recebeu em sua porta uma criança abandonada por sua própria filha. E quando viu aquela menina de 5 anos com um ursinho surrado nas mãos, ela caiu em prantos chorando. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria em seguida. Uma história de superação e esperança que vai tocar seu coração. Seja bem-vindo de volta. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e aproveite a história. Helena Santos nunca imaginou que sua aposentadoria tranquila em Florianópolis seria completamente transformada em uma manhã de outono. Aos 68 anos, viúva há uma década, ela havia se acostumado com a solidão de sua pequena casa à beira-mar, onde os dias passavam ao ritmo das ondas e das gaivotas. Mas naquela quarta-feira, quando a campainha tocou, seu mundo foi virado de cabeça para baixo. Ao abrir a porta, Helena encontrou uma menina pequena, de aproximadamente 5 anos, segurando firmemente um urso de pelúcia desgastado pelo tempo. Ao lado dela, uma única mala pequena e um envelope. "Posso ajudar você, querida?" Helena perguntou, olhando ao redor em busca de algum adulto responsável. Mas não havia ninguém. Enquanto a menina permanecia em silêncio, olhos fixos no chão, Helena abriu o envelope. O conteúdo era apenas um bilhete escrito às pressas. "Ela é sua agora. Não posso mais fazer isso." Reconheceu imediatamente a caligrafia de sua filha Fernanda, com quem não falava havia anos. Um frio percorreu sua espinha. Esta criança, parada em sua porta como uma pequena estátua, era sua neta. Uma neta que ela nem sabia que existia. "Como você se chama, querida?" Helena perguntou, ajoelhando-se com dificuldade devido à artrite que castigava seus joelhos. A menina não respondeu, apenas apertou o urso de pelúcia contra o peito. Helena olhou novamente para a rua, procurando algum sinal de Fernanda, mas sabia, pelo peso do silêncio e pela tristeza nos olhos da criança, que sua filha já estava longe. Com um suspiro profundo, Helena tomou a mão da pequena e a trouxe para dentro. "Vamos entrar, está ficando frio aqui fora." Aquela noite foi a mais longa na memória de Helena. A menina, que ela descobriu se chamar Daniela através de um caderno escolar na mala, não pronunciou uma única palavra. Comeu pouco do jantar improvisado que Helena preparou e, quando foi hora de dormir, ficou sentada na beirada da cama de hóspedes, rígida como uma boneca. "Sei que deve estar assustada," Helena disse suavemente, sentando-se ao lado dela. "Eu também estou um pouco assustada, mas vamos ficar bem, prometo." Ela não tinha certeza se estava prometendo para a neta ou para si mesma. Enquanto assistia, Daniela finalmente adormecer, agarrada ao urso como se fosse sua única segurança no mundo, Helena enfrentou a realidade de sua situação. Sua aposentadoria mal cobria suas próprias despesas. Sua casa, embora aconchegante, era pequena e precisava de reparos. Seus dedos nodosos pela artrite mal conseguiam abotoar seu próprio casaco pela manhã, quanto mais cuidar adequadamente de uma criança. Mas ao olhar para o rostinho adormecido, marcado por uma tristeza tão profunda que parecia impossível para alguém tão jovem, Helena fez uma promessa silenciosa. Faria tudo ao seu alcance para dar a esta criança rejeitada o amor e a estabilidade que ela merecia. O amanhecer trouxe a primeira de muitas dificuldades. Daniela acordou sobressaltada, olhando ao redor em confusão antes que a realidade a atingisse novamente. Helena tentou estabelecer alguma rotina, preparando um café da manhã simples. "Precisamos resolver algumas coisas hoje," Helena explicou enquanto colocava uma tigela de aveia com banana na frente da menina silenciosa. "Como matricular você na escola? Você gosta da escola, Daniela?" Nenhuma resposta, apenas aqueles olhos enormes observando tudo com cautela. Quando saíram para a rua, Helena sentiu os olhares curiosos dos vizinhos. Dona Márcia, que morava na casa ao lado há 30 anos, nem tentou disfarçar sua curiosidade. "Bom dia, Helena. Vejo que tem companhia.
Não sabia que tinha netos. Comentou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Esta é Daniela, minha neta. Helena respondeu com firmeza, segurando a mão da menina com mais força. Ela vai ficar comigo por um tempo. Interessante. Nunca ouvi você mencionar uma neta antes, Márcia insistiu. Há muitas coisas que... Não menciono, Márcia. Helena encerrou a conversa, seguindo seu caminho. Na escola municipal mais próxima, a secretária olhou com desconfiança para os poucos documentos que Helena havia encontrado na mala de Daniela. Precisamos da certidão de nascimento, carteira de vacinação completa, comprovante de residência e documentação legal que comprove que a senhora é responsável pela criança, explicou a mulher com impaciência. Sem isso, não podemos matriculá-la. Mas ela é minha neta, Helena argumentou. Minha filha teve que viajar de emergência e a deixou comigo. Os documentos ficarão prontos em breve. A mentira saiu com dificuldade de seus lábios, mas Helena sabia que precisava de tempo para entender o que fazer. Quando os documentos estiverem completos, volte aqui, respondeu a secretária, já chamando a próxima pessoa na fila. No caminho de volta para casa, Helena sentiu o peso de sua nova realidade. Não tinha documentos, não sabia como proceder legalmente e seus recursos eram extremamente limitados. Enquanto caminhavam pela praia que margeava o caminho para casa, Daniela soltou sua mão pela primeira vez, correndo alguns passos para observar uma concha na areia. Foi um momento fugaz, mas Helena o guardou como um tesouro. Talvez com tempo e paciência, aquela pequena criatura machucada pudesse aprender a confiar novamente. De volta à casa, enquanto Daniela desenhava silenciosamente a mesa da cozinha, Helena ligou para o único advogado que conhecia, um antigo amigo de seu falecido marido. Precisarei de documentos que provem sua relação com a criança, explicou ele após ouvir sua história. Há também a questão dos direitos parentais. Se sua filha não renunciou formalmente à custódia, você não tem base legal para tomar decisões pela criança. Então, o que faço? Devo procurar minha filha? Seria um começo. Ou podemos acionar o conselho tutelar, mas isso significaria que a criança poderia ser colocada em um abrigo até que a situação seja resolvida. E Helena agradeceu e desligou, o coração apertado. A ideia de entregar Daniela a estranhos parecia insuportável, mas como poderia cuidar dela adequadamente, sem recursos ou reconhecimento legal? Naquela noite, após colocar Daniela para dormir, Helena encontrou uma caixa de fotos escondida no fundo da pequena mala. Com mãos trêmulas, ela abriu e descobriu fotografias de sua filha com Daniela. Comemorações de aniversário, um dia na praia, momentos comuns de uma vida familiar que Helena nunca soube existir. Uma das fotos mostrava um cartaz de comemoração, da creche, com o endereço claramente visível. A realização foi como um soco. Fernanda havia morado a apenas 2 horas dali, em Balneário Camboriú, durante todo esse tempo, escondendo a existência de Daniela, negando a Helena o direito de conhecer sua própria neta. As lágrimas vieram sem aviso, grossas e dolorosas. Anos perdidos, memórias que nunca teria, primeiros passos, primeiras palavras, aniversários, tudo roubado por razões que ela não conseguia compreender. E agora, Fernanda havia simplesmente descartado a própria filha, como se fosse um fardo inconveniente. No dia seguinte, Helena reuniu coragem e ligou para a creche mostrada na foto. Após alguns minutos de conversa com uma funcionária, descobriu que Fernanda havia retirado Daniela da instituição 2 meses antes, dizendo que iriam se mudar. A funcionária, que parecia genuinamente preocupada, revelou algo ainda mais perturbador. Na verdade, estávamos preocupados. Fernanda começou a vender móveis, frequentava a creche cada vez menos preparada e ouvimos rumores de que estava planejando se mudar para o exterior com um novo namorado. Alguém comentou que o rapaz não gostava de crianças.
Cada palavra era uma nova ferida. Helena agradeceu pela informação e desligou, lutando contra a onda de raiva e tristeza que ameaçava engoli-la. Como uma mãe poderia planejar friamente o abandono de sua própria filha? Com o passar das semanas, Helena estabeleceu uma rotina precária. Embora não tivesse conseguido matricular Daniela na escola, fazia o possível para ensinar-lhe em casa, usando livros infantis e exercícios básicos. A menina continuava sem falar, mas aos poucos começou a demonstrar pequenas mudanças. Um olhar que durava um pouco mais, um desenho colorido deixado sobre a mesa de Helena, a aceitação silenciosa quando a avó escovava seus cabelos antes de dormir. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. As dificuldades, porém, só aumentavam. A artrite de Helena piorava com a chegada do inverno, tornando tarefas simples como preparar o café da manhã dolorosamente difíceis. Seu orçamento, já apertado, agora tinha que cobrir as necessidades de Daniela também. E, embora tentasse esconder sua preocupação, sabia que eventualmente precisaria enfrentar a questão legal da guarda. Uma tarde, Helena foi surpreendida por uma visita inesperada. Uma assistente social, doutora Carmen, apareceu à sua porta com um semblante sério. Recebemos uma denúncia anônima sobre uma criança vivendo aqui sem documentação adequada ou matrícula escolar, explicou ela, entrando na casa, após Helena relutantemente abrir a porta. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela é minha neta, explicou rapidamente. Estou tentando regularizar a situação, mas é complicado. A assistente social observou atentamente o ambiente, fazendo anotações. Embora a casa fosse simples, estava limpa e organizada. Daniela, sentada no tapete da sala desenhando, parecia bem cuidada, apesar de seu constante silêncio. Senhora Helena, entendo que a senhora esteja tentando fazer o melhor, mas existem procedimentos legais que precisam ser seguidos. Sem a guarda formal, a senhora está em uma situação irregular. O que isso significa? Helena perguntou, a voz trêmula. Por enquanto, vou programar visitas regulares para monitorar a situação, mas recomendo fortemente que procure regularizar. Aguarde o quanto antes, ou teremos que considerar outras opções para o bem-estar da criança. Depois que a assistente social se foi, Helena sentou-se pesadamente em sua poltrona. O peso da preocupação tão real quanto o da artrite que castigava seus ossos. Como poderia provar que era capaz de cuidar de Daniela quando ela mesma tinha dúvidas? O desespero crescente de Helena a levou a pedir ajuda ao padre da paróquia local, que a encaminhou a um serviço jurídico gratuito. O jovem advogado que a atendeu foi sincero sobre a complexidade da situação. Sem a renúncia formal de custódia, por parte da mãe, será difícil, mas podemos entrar com um pedido de guarda provisória baseado no abandono. Precisaremos de testemunhas que confirmem que a criança foi deixada com a senhora. Com um plano inicial traçado, Helena sentiu um ligeiro alívio, mas a preocupação com o bem-estar emocional de Daniela continuava a consumi-la. A menina, embora fisicamente presente, parecia habitar um mundo à parte, protegida por um muro de silêncio. A situação atingiu um ponto crítico numa manhã chuvosa de julho. Helena e Daniela caminhavam para o mercado, quando Helena, distraída com suas preocupações, pisou em um bueiro escorregadio. A queda foi rápida e dolorosa, seu quadril colidindo violentamente com o asfalto molhado. Consegue me ouvir? Senhora, está tudo bem? Através da névoa de dor, Helena viu um rosto jovem e preocupado sobre ela. A seu lado, Daniela observava com olhos arregalados de pânico. Meu nome é Natália. Sou professora de música na escola municipal. Precisa de ajuda. Para chegar a um hospital? Foi assim
que Natália Oliveira entrou na vida delas, como um raio de sol inesperado em meio à tempestade. Professora de música de 30 e poucos anos, Natália não apenas ajudou Helena a chegar ao pronto-socorro, mas também cuidou de Daniela durante as horas de exames e medicação. Quando Helena recebeu o diagnóstico, uma contusão no quadril que exigiria repouso e fisioterapia, seu primeiro pensamento foi de desespero. Como cuidaria de Daniela? Como manteria a casa funcionando? E se a assistente social descobrisse? O que acontecerá com Helena e Daniela agora que a avó está temporariamente incapacitada? A assistente social retirará a menina se descobrir sobre o acidente? E quem será essa misteriosa professora de música que entrou em suas vidas no momento mais crítico? Continue assistindo para descobrir como essa emocionante história de amor e superação se desenvolve. Para a surpresa de Helena, Natália não desapareceu após aquele primeiro dia. Pelo contrário, começou a aparecer regularmente, trazendo refeições preparadas, ajudando com os afazeres domésticos e, mais importante, conquistando lentamente a confiança de Daniela. Não precisa fazer isso, Helena protestou certa tarde, enquanto Natália organizava os medicamentos e preparava o jantar. Já fez mais do que suficiente por duas estranhas. Natália sorriu. Aquele sorriso luminoso que parecia iluminar toda a pequena cozinha. Não são estranhas para mim. Além disso, todos precisamos de ajuda às vezes. Foi durante essas visitas que Natália descobriu o talento natural de Daniela para melodias. Um dia, trouxe uma pequena flauta doce e, para espanto de Helena, a menina demonstrou interesse imediato pelo instrumento. É incrível como a música pode alcançar lugares que as palavras não conseguem, Natália comentou, observando Daniela. Experimentar notas simples. Ela tem um ouvido excelente. Para Helena, acostumada a resolver tudo sozinha desde a morte do marido, aceitar ajuda era um exercício diário de humildade. Mas aos poucos, enquanto seu quadril se recuperava, ela começou a perceber que talvez a verdadeira força estivesse justamente em reconhecer suas limitações. Com a presença constante de Natália, a casa começou a ganhar nova vida. A professora trazia não apenas ajuda prática, mas também uma energia jovial e otimista que contrastava com o peso das preocupações de Helena. Para Daniela, Natália representava uma ponte para o mundo exterior. Alguém que não exigia palavras, mas oferecia música como uma linguagem alternativa. Um dia, após 3 meses de convivência, aconteceu o que Helena já não ousava esperar. Estava na cozinha, preparando o almoço quando sentiu uma presença. Virando-se, viu Daniela parada na porta, o olhar fixo em seus pés. "Precisa de alguma coisa, querida?" Helena perguntou gentilmente, como fazia todos os dias sem esperar resposta. Mas desta vez foi diferente. Com uma voz tão baixa que quase parecia um sussurro, Daniela perguntou: "Você também vai me deixar?" O mundo de Helena parou. A colher, que segurava, caiu na panela com um barulho que nenhuma das duas notou. Com passos cuidadosos, como quem se aproxima de um passarinho assustado, Helena ajoelhou-se na frente da neta, ignorando a dor em seu quadril. "Daniela, olhe para mim", pediu, suavemente. Quando os olhos da menina finalmente encontraram os seus, continuou: "Nunca vou deixar você. Nunca. Estamos juntas agora e é assim que vai continuar." Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Daniela, e então aconteceu. A menina se jogou nos braços da avó, soluçando como se uma represa tivesse finalmente se rompido. Helena a abraçou com toda a força que seus braços envelhecidos permitiam, suas próprias lágrimas se misturando às da neta. Aquele momento marcou o início de uma nova fase. Embora Daniela ainda falasse pouco, as palavras começaram a surgir, gradualmente, como flores raras desabrochando após um longo inverno.
Helena, inspirada por uma sugestão de Natália, criou um ritual. Todas as manhãs escreviam juntas pequenas afirmações positivas que colavam na porta da geladeira. Sou amada. Estou segura. Minha avó não vai me deixar. Posso confiar novamente. As mensagens simples tornaram-se âncoras para ambas, pontos de luz que as guiavam nos dias mais difíceis. E havia muitos desses, pois as visitas da assistente social continuavam e a questão da guarda legal permanecia como uma nuvem escura no horizonte. Foi durante esse período que Helena decidiu que precisava fazer mais para garantir a estabilidade de Daniela. Com a ajuda do advogado do serviço jurídico gratuito, iniciou formalmente o processo de guarda, citando abandono. A assistente social, embora inicialmente cética sobre a capacidade de Helena cuidar adequadamente da criança, começou a notar as mudanças positivas em Daniela. Ela está mais presente, mais conectada, observou durante uma visita, e vocês claramente desenvolveram um vínculo forte. Helena sentiu uma pontada de esperança. Talvez, apenas talvez, pudessem vencer aquela batalha. Mas a vida raramente segue um caminho previsível. Numa tarde chuvosa de outubro, 6 meses após a chegada de Daniela, Helena foi surpreendida por uma batida firme à porta. Ao abrir, sentiu seu coração falhar uma batida. Olá, mãe, disse Fernanda, parada na soleira com um sorriso educado que não alcançava seus olhos. Vim buscar minha filha. Vocês conseguem imaginar o choque que Helena sentiu naquele momento ao ver sua filha que havia abandonado Daniela sem explicações? O que Fernanda realmente quer, depois de meses sem contato, e como essa inesperada visita afetará os progressos que Daniela vem fazendo? Não percam o próximo capítulo dessa emocionante história de amor, sacrifício e redenção. Fernanda estava diferente da imagem que Helena guardava. Vestia roupas elegantes, o cabelo perfeitamente arrumado e exibia um anel de noivado com um diamante impressionante. Mas seus olhos continuavam os mesmos, distantes e calculistas. Acho que precisamos conversar, disse Helena, bloqueando a entrada. A sós. Enquanto Daniela brincava no quintal sob o olhar atento de Natália, que felizmente estava presente naquela tarde, Helena e Fernanda se sentaram na sala. Cometi um erro. Fernanda começou, seu tom ensaiado. Estava passando por um momento difícil quando deixei Daniela aqui. Mas agora estou estável, noiva de um empresário respeitável, e quero minha filha de volta. Helena sentiu a raiva crescer em seu peito. Um erro? Você abandonou sua filha sem explicações, sem documentos, sem sequer uma despedida. Isso não é um erro, Fernanda. É crueldade. Estava deprimida, Fernanda argumentou, sua voz ganhando um tom defensivo. Ricardo, meu ex, me deixou com todas as dívidas. Eu mal conseguia cuidar de mim mesma. E por que não me procurou? Por que escondeu a existência de Daniela durante todos esses anos? Um silêncio pesado caiu entre elas. Finalmente, Fernanda respondeu. Porque sabia que você me julgaria, como sempre fez. Além disso, você é velha, doente. O que poderia oferecer? As palavras atingiram Helena como facadas, mas ela se manteve firme. O que pude oferecer foi amor incondicional, algo que você parece incapaz de dar. Daniela está finalmente começando a falar, a confiar. Não permitirei que destrua isso. O rosto de Fernanda endureceu. Não preciso de sua permissão. Sou a mãe dela. Legalmente tenho todos os direitos. E posso dar a ela coisas que você jamais poderia. Educação em escolas particulares, viagens, estabilidade financeira. Estabilidade? Você chama de estabilidade abandonar sua filha na porta de uma pessoa que ela nunca conheceu e desaparecer por meses? A discussão continuou, cada vez mais acalorada, até que foram interrompidas pelo som da porta dos fundos se abrindo. Daniela entrou, congelando ao ver Fernanda.
O reconhecimento em seus olhos foi imediato, seguido por algo que partiu o coração de Helena. Puro terror. Daniela correu para os braços de Helena, agarrando-se a ela como se sua vida dependesse disso. O contato com Fernanda, que tentou se aproximar, fez com que a menina gritasse, um som agudo de puro pânico que Helena jamais havia ouvido antes. Natália, que havia entrado logo atrás, rapidamente levou Daniela para outro cômodo, enquanto Helena confrontava a filha. Viu o que causou? Ela está apavorada com você. O episódio perturbador não afastou Fernanda. Pelo contrário, nos dias seguintes, ela voltou com seu noivo, Renato, um homem de negócios confiante que falava sobre Daniela como se fosse um projeto a ser incorporado em sua vida perfeitamente planejada. Já escolhemos a escola, reformamos um quarto só para ela e contratamos uma babá em período integral, explicou ele, enquanto Fernanda assentia ao seu lado. Será melhor para todos. A presença de Fernanda agiu como um terremoto na frágil estabilidade que Helena havia construído. Daniela voltou a se fechar, recusando-se a falar ou a participar de qualquer atividade. Os pesadelos, que haviam diminuído, retornaram com força total, e a menina voltou a molhar a cama. Um problema que já haviam superado. A situação tornou-se ainda mais complicada quando Fernanda formalizou seu pedido de retomada da custódia. A assistente social, agora pega entre duas reivindicações conflitantes, demonstrava preocupação genuína. A reação da criança ao ver a mãe foi extremamente negativa, observou durante uma visita. Mas, legalmente, o vínculo materno é priorizado pelo sistema, a menos que haja evidências claras de abuso ou negligência. Helena sentia-se afundando em areia movediça. Como poderia competir com os recursos de Fernanda e Renato? Como convencer o juiz de que a estabilidade emocional de Daniela valia mais que todas as vantagens materiais que o casal podia oferecer? Foi nesse momento de profundo desespero que algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou pelo correio com um carimbo de Curitiba. O remetente fez Helena sentar-se de choque. Joana Santos, sua irmã, com quem não falava há mais de 20 anos devido a uma amarga disputa sobre a herança de seus pais. Querida Helena, começava a carta. Vi seu nome e foto numa publicação nas redes sociais sobre avós que criam netos. Soube então que você está com uma neta que não conhecia. A vida é curta demais para guardar mágoas antigas. Gostaria de vê-la, conhecer sua neta e talvez possamos finalmente fazer as pazes. Com amor, Joana. Helena releu a carta várias vezes, sentimentos conflitantes agitando-se em seu peito. A briga com Joana havia sido tão intensa, tão dolorosa. Palavras cruéis foram trocadas, acusações feitas que pareciam impossíveis de perdoar. E agora, depois de tanto tempo, este gesto inesperado de reconciliação. 3 dias depois, Joana chegou. Ainda elegante aos 65 anos, sem filhos, divorciada e, como Helena logo descobriu, consideravelmente rica graças a investimentos imobiliários bem-sucedidos. O reencontro foi inicialmente estranho, décadas de silêncio pesando entre elas. Mas quando Joana conheceu Daniela, algo mudou. A menina, normalmente retraída com estranhos, especialmente desde o retorno de Fernanda, mostrou uma curiosidade cautelosa com esta nova pessoa que tinha o mesmo sorriso de sua avó. Ela tem seus olhos, comentou Joana suavemente para Helena, os mesmos olhos de nossa mãe. Aquela simples observação, tão inesperadamente gentil, foi como uma ponte sobre o abismo que as separava. Naquela noite, depois que Daniela foi dormir, as irmãs finalmente conversaram de verdade, sobre o passado, sobre a dor que haviam causado uma à outra e sobre a situação atual. Nunca tive filhos, Joana confessou. Foi minha maior tristeza, e agora vejo você lutando para manter sua neta, enquanto sua própria filha...
Ela não terminou a frase, mas não era necessário. Não sei se posso vencer, Helena admitiu, as lágrimas finalmente escapando. Eles têm dinheiro, advogados caros, uma casa grande. O que tenho a oferecer? Joana tomou as mãos da irmã nas suas. Você tem a minha agora. E juntas vamos lutar por essa criança. A chegada de Joana marcou um verdadeiro ponto de virada. Não apenas pelo apoio financeiro que ofereceu, contratando um dos melhores advogados especialistas em direito familiar do estado, mas também pela força emocional que sua presença trouxe. Com a primavera chegando, o pequeno quintal dos fundos da casa de Helena, antes negligenciado, ganhou nova vida. Foi Natália quem primeiro notou o interesse de Daniela pelas plantas, e Joana quem trouxe sementes, ferramentas em miniatura e luvas coloridas de jardinagem do tamanho ideal para as mãozinhas da menina. Plantas são como pessoas, explicou Helena a Daniela enquanto plantavam juntas. Precisam de cuidado, paciência e amor para crescer fortes. O jardim tornou-se uma metáfora viva da própria jornada de cura de Daniela. Cada semente plantada, cada botão que florescia, parecia refletir a gradual abertura da menina para o mundo ao seu redor. A atividade se tornou terapêutica para ambas, um espaço seguro onde conversas sobre sentimentos difíceis podiam acontecer, naturalmente, entre uma rega e outra. Por que mamãe não me ama? Daniela perguntou um dia, enquanto delicadamente removiam ervas daninhas ao redor dos girassóis em crescimento. Helena sentiu seu coração apertar. Como explicar algo tão complexo para uma criança? Às vezes, começou cuidadosamente, as pessoas não sabem como amar da maneira que deveriam. Não porque a pessoa que deveria receber o amor não mereça, mas porque quem deveria dar o amor está quebrado por dentro. Daniela considerou isto por um momento, como uma planta que não recebeu água. Algo assim, Helena concordou, maravilhada com a sabedoria simples da criança. Mas isso não significa que você não seja digna de amor. Muito pelo contrário. O jardim prosperou tão visivelmente que começou a atrair a atenção dos vizinhos. Dona Márcia, antes tão crítica, agora parava para admirar os girassóis que se elevavam acima da cerca. Nunca vi essas flores crescerem tão bonitas por aqui, comentou certo dia. Sua neta tem mãos abençoadas. Foi através do jardim que Daniela e Helena começaram a se integrar mais à comunidade. O clube de jardinagem local, intrigado com as flores vibrantes que transformavam a modesta casa à beira-mar, convidou-as para uma reunião. Lá, Daniela conheceu outras crianças e lentamente começou a formar amizades. Vocês já passaram por uma situação onde o amor e a dedicação transformaram completamente a vida de alguém? Ou conhecem alguém que, como Helena, lutou com todas as forças para proteger uma pessoa vulnerável? Compartilhe sua experiência nos comentários. Enquanto o jardim florescia e a relação entre avó e neta se aprofundava, a batalha legal pela custódia de Daniela intensificava-se. O advogado contratado por Joana, Dr. Roberto, não escondia a dificuldade do caso. Precisamos provar que a mãe biológica é inapta ou que a transferência de custódia prejudicaria significativamente o bem-estar emocional da criança, explicou durante uma reunião. O fato de Daniela ter sido abandonada sem documentos formais conta a nosso favor, mas Fernanda argumenta que estava em uma crise temporária e agora está estável. A proximidade da primeira audiência no tribunal trouxe enorme ansiedade. Helena mal dormia, preocupada com a possibilidade de perder Daniela, especialmente agora que a menina finalmente começava a demonstrar sinais reais de recuperação emocional. Fernanda, por sua vez, intensificou suas visitas, sempre acompanhada por Renato e frequentemente trazendo presentes caros e promessas de uma vida de luxo. Daniela recebia os presentes com desconfiança silenciosa, e, embora já não gritasse ao ver a mãe, mal falava em sua presença. 8 meses após a chegada de Daniela,
Outro evento inesperado mudou o curso da história. Durante uma consulta de rotina com um pediatra indicado pelo Dr. Roberto, o médico notou padrões preocupantes no comportamento de Daniela. Gostaria de sugerir alguns exames específicos, disse ele cautelosamente. Observo certos sinais que podem indicar uma dificuldade de aprendizagem não diagnosticada. Helena sentiu um calafrio de preocupação, mas também uma pontada de esperança. Talvez houvesse uma explicação para o silêncio seletivo de Daniela, para sua dificuldade com certas tarefas que outras crianças da sua idade realizavam com facilidade. Os exames confirmaram a suspeita. Daniela tinha uma dislexia não diagnosticada, combinada com um transtorno de processamento auditivo que tornava difícil para ela filtrar e processar informações em ambientes barulhentos. Condições que explicavam muitos dos comportamentos que Fernanda havia descrito como teimosia ou lentidão. Estas são condições tratáveis, explicou o especialista. Com o apoio educacional adequado e terapia específica, Daniela pode se desenvolver plenamente, mas requer consistência, paciência e um ambiente estruturado. Para Helena, esta descoberta foi uma revelação. As dificuldades de Daniela não eram resultado de trauma emocional apenas, mas de necessidades neurológicas específicas que nunca haviam sido atendidas. Rapidamente, com a ajuda de Joana e as orientações do especialista, Helena começou a implementar estratégias recomendadas. Cartões visuais para apoiar a comunicação, rotinas previsíveis, instruções claras e simples, tempo extra para processar informações. Os resultados foram impressionantes. Daniela, finalmente recebendo o suporte que necessitava, começou a florescer visivelmente. Seu vocabulário expandiu, sua confiança cresceu e sua capacidade de expressar emoções deu um salto significativo. Quando Helena apresentou estes novos relatórios médicos e evidências de progresso à assistente social, doutora Carmen não escondeu sua impressão. É extraordinário ver a diferença. A senhora identificou e buscou ajuda para necessidades que ninguém havia notado antes, comentou, fazendo anotações detalhadas. A audiência de custódia aproximava-se e a comunidade da pequena cidade costeira, que havia acompanhado a jornada de Helena e Daniela, começou a demonstrar apoio de maneiras inesperadas. O dono da peixaria passou a enviar pescados frescos semanalmente. A padaria reservava pães e doces. E vizinhos organizaram uma vaquinha para ajudar com as despesas legais, complementando o apoio já oferecido por Joana. Este apoio comunitário tornou-se um elemento crucial no caso. Dr. Roberto habilmente apresentou ao juiz não apenas a transformação de Daniela sob os cuidados de Helena, mas também o fato de que avó e neta haviam se tornado parte amada e integrada da comunidade. A batalha no tribunal atingiu seu ponto mais dramático, quando em uma reviravolta surpreendente, o noivo de Fernanda, Renato, retirou seu apoio à causa. Surgiram evidências de que ele havia oferecido suporte apenas superficialmente, pressionado por Fernanda, mas na realidade não tinha interesse genuíno em criar uma criança, especialmente uma com necessidades especiais de aprendizagem. Não esperava que fosse tão complicado, admitiu durante um depoimento desastroso. Pensei que seria apenas uma questão de contratar os melhores profissionais, colocá-la na melhor escola, mas parece que há mais envolvido. Exposta e desesperada, Fernanda fez uma última jogada que chocou a todos na sala de audiência. Ofereceu renunciar a seus direitos parentais em troca de uma compensação financeira. Já que todos estão tão interessados em ficar com ela, estou disposta a abrir mão dos meus direitos pelo valor adequado, propôs, olhando diretamente para Joana, cuja situação financeira privilegiada era conhecida. O juiz, visivelmente perturbado por esta proposta mercenária, ordenou um recesso imediato.
Quando a sessão foi retomada, sua decisão foi clara. A guarda provisória seria concedida a Helena, com visitas supervisionadas para Fernanda, condicionadas à sua participação em terapia e aulas de habilidades parentais. Esta criança não é uma mercadoria a ser negociada, declarou firmemente. E a decisão deste tribunal sempre priorizará seu bem-estar emocional e desenvolvimento saudável. A vitória, embora significativa, trouxe novos desafios. Fernanda, humilhada e furiosa, jurou recorrer. Renato rompeu o noivado, deixando-a em situação financeira precária. E Helena, embora aliviada com a decisão judicial, enfrentou um susto de saúde que ameaçou tudo que haviam conquistado. Será que Helena conseguirá superar este novo desafio de saúde? Como Daniela reagirá a mais uma possível perda em sua jovem vida? E qual será o próximo movimento de Fernanda após perder o apoio de seu noivo rico? A batalha pode parecer vencida, mas novos obstáculos surgem no horizonte desta emocionante história de amor, sacrifício e redenção. Na véspera do aniversário de 1 ano da chegada de Daniela, quando os preparativos para uma pequena celebração estavam em andamento, Helena sentiu uma dor aguda no peito enquanto regava o jardim. A tontura que seguiu foi tão intensa que ela mal conseguiu chamar por ajuda antes de desabar entre os girassóis que ela e a neta haviam plantado juntas. Foi Natália quem a encontrou, tendo chegado para mais uma das aulas de música que agora faziam parte da rotina de Daniela. A corrida para o hospital, as sirenes da ambulância, o medo nos olhos de todos. Tudo parecia um pesadelo confuso para Helena, cujo único pensamento claro era: e Daniela? Quem cuidará dela se eu não puder? O diagnóstico foi assustador, mas não fatal. Um episódio de arritmia cardíaca, possivelmente desencadeado pelo estresse acumulado do último ano. A senhora precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas, explicou o cardiologista. E então, uma reavaliação do tratamento medicamentoso e possíveis mudanças no estilo de vida. Enquanto estava internada, Helena temeu que este incidente de saúde fosse usado contra ela no processo de custódia. Fernanda certamente argumentaria que uma senhora idosa com problemas cardíacos não poderia oferecer a estabilidade que uma criança necessita. Mas o que aconteceu nos dias seguintes mostrou a Helena algo que ela jamais havia experimentado em sua vida: o poder de uma comunidade unida. Joana, naturalmente, assumiu a linha de frente, hospedando-se no quarto de hóspedes para cuidar de Daniela. Mas ela não estava sozinha. Natália reorganizou seus horários na escola para poder estar presente todas as tardes. A dona da livraria local, onde Helena e Daniela participavam da hora do conto semanal, ofereceu-se para buscar a menina na terapia 2 vezes por semana. Vizinhos se revezavam para trazer refeições, limpar a casa e manter o precioso jardim irrigado. E Daniela, em vez de regredir diante deste novo trauma, surpreendeu a todos com sua resiliência. Vovó está doente, mas vai melhorar, explicava com uma confiança surpreendente para qualquer criança, especialmente uma que havia enfrentado tanto abandono. E enquanto isso, todos estão cuidando de mim, porque somos uma família grande. Agora, esta declaração simples, repetida ao médico que visitou Helena durante sua recuperação em casa, foi mais poderosa que qualquer argumento legal. A menina assustada e silenciosa que havia chegado 1 ano antes, agora articulava com clareza o que havia sido construído. Uma rede de apoio sólida e amorosa, uma família expandida que ia muito além dos laços de sangue. Quando o caso voltou ao tribunal para a avaliação final da guarda permanente, a equipe jurídica de Helena apresentou não apenas os relatórios médicos sobre a evolução de Daniela, mas também depoimentos comoventes da comunidade e evidências fotográficas da vida que haviam construído juntas.
O advogado de Fernanda tentou usar o recente problema de saúde de Helena como argumento contra ela, mas a estratégia saiu pela culatra quando a própria assistente social testemunhou sobre como o sistema de apoio tinha funcionado perfeitamente durante a crise. O que observamos não foi uma falha, mas sim a prova definitiva de que esta criança está inserida em uma rede de cuidados estável e amorosa, afirmou doutora Carmen com convicção. A senhora Helena criou algo que raramente vemos, uma comunidade inteira comprometida com o bem-estar de uma criança. Após um ano completo de batalhas legais, desenvolvimento emocional e construção comunitária, o juiz finalmente concedeu a guarda permanente a Helena. Fernanda recebeu direito a visitas supervisionadas, condicionadas à sua participação contínua em terapia. Foi uma solução que, embora imperfeita, abria a possibilidade para a cicatrização das feridas multigeracionais na família, enquanto garantia a estabilidade que Daniela tanto necessitava. Esta decisão reconhece tanto o extraordinário compromisso da avó quanto a importância da mãe biológica na vida da criança, explicou o juiz. Espero sinceramente que, com tempo e esforço genuíno, laços familiares mais saudáveis possam ser reconstruídos. Nos meses que se seguiram à vitória judicial, a vida na pequena casa à beira-mar assumiu uma nova normalidade. Helena, seguindo as recomendações médicas, adotou uma rotina mais saudável, que incluía caminhadas diárias pela praia com Daniela. Joana, que inicialmente planejava voltar para Curitiba após a resolução do caso, tomou uma decisão surpreendente. Encontrei uma casinha à venda, a apenas 2 ruas daqui, anunciou durante um jantar de domingo. Nunca imaginei me mudar para uma cidade pequena aos 65 anos, mas acho que encontrei meu lugar. Helena, que havia vivido a maior parte de sua vida adulta distante da irmã, sentiu uma gratidão tão profunda que palavras pareciam inadequadas. As 2 irmãs, separadas por décadas de mágoas, agora reconstruíam sua própria relação enquanto criavam juntas a próxima geração. Natália, cuja presença constante havia se tornado essencial para todos, propôs a criação de uma pequena orquestra comunitária infantil. Daniela tem um talento natural para o violoncelo, explicou entusiasticamente. E existem tantas outras crianças na comunidade que se beneficiariam de educação musical. Helena poderia ajudar com figurinos para apresentações, e tenho certeza que a comunidade apoiaria. A ideia rapidamente ganhou vida. A primeira apresentação da recém-formada Orquestra Infantil de Florianópolis aconteceu no pequeno anfiteatro junto à praia, com Daniela nervosa, mas determinada entre as crianças novatas. Helena, sentada na primeira fila entre Joana e a assistente social, agora uma amiga, sentiu um orgulho tão intenso que mal conseguia conter as lágrimas. Fernanda compareceu à apresentação, sentada discretamente no fundo do auditório. Após 3 meses de terapia consistente e aulas de habilidades parentais, ela começava a demonstrar sinais de verdadeiro arrependimento e desejo de mudança. Seus encontros supervisionados com Daniela, inicialmente tensos e desconfortáveis, lentamente evoluíam para interações mais genuínas. Quero tentar ser melhor, confidenciou a Helena após a apresentação, enquanto observavam Daniela ser parabenizada pelos outros pais. Não para retomar a custódia, mas porque ela merece uma mãe que pelo menos tente, e você merece uma filha que não seja uma completa decepção. Era um pequeno passo, imperfeito e incerto, mas representava a possibilidade de cicatrização para feridas que haviam definido 3 gerações de mulheres. No dia em que Daniela completou 1 ano e meio na casa de Helena, a comunidade organizou uma cerimônia especial na praia. Ali, sob o sol poente, a menina que havia chegado, muda de medo, plantou uma pequena árvore nativa na areia estabilizada,
E aí perto da casa. Esta árvore representa você, explicou Helena, ajoelhando-se ao lado da neta enquanto colocavam terra ao redor das raízes. Suas raízes agora estão firmes e você crescerá forte e bonita, alcançando o céu. Daniela, agora falante e confiante, acrescentou sua própria interpretação. E como o jardim em casa, muitas pessoas diferentes ajudaram a cuidar dela. Durante a pequena celebração que seguiu, Helena recebeu uma notícia que coroou sua jornada. Seu trabalho voluntário com outras avós que enfrentavam situações similares havia chamado a atenção de uma fundação local, que lhe ofereceu um prêmio humanitário, acompanhado de uma bolsa de estudos que garantiria o futuro educacional de Daniela. O que começara como uma luta desesperada por uma criança rejeitada havia se transformado em um movimento que beneficiava muitas famílias em situações semelhantes, provando que amor, determinação e comunidade podem superar até mesmo os desafios mais assustadores. Naquela noite, enquanto Helena tucava Daniela na cama, a menina fez uma pergunta que tocou o fundo de sua alma. Vovó, você ficou triste quando eu cheguei? Helena considerou por um momento como responder com honestidade, mas também com o amor que transbordava em seu coração. Fiquei assustada, admitiu finalmente. Assustada porque não sabia se seria forte o suficiente, se saberia fazer tudo certo para você. Mas triste, nunca. Você foi o presente mais inesperado e precioso que já recebi na vida. Daniela sorriu, seus olhos já pesados de sono. Eu também estava assustada. Mas agora tenho duas avós. Uma mãe que está tentando melhorar, uma professora de música que é quase uma tia, e um jardim cheio de flores. Estou rica de família, não estou? Sim, meu amor, Helena respondeu, beijando suavemente a testa da neta. Riquíssima, e eu também. Enquanto fechava suavemente a porta do quarto, Helena refletiu sobre a extraordinária jornada que haviam percorrido. Uma avó de 68 anos, com artrite nas mãos e uma aposentadoria modesta, havia desafiado todas as probabilidades para dar um lar a uma criança que todos haviam desistido. No processo, ela não apenas salvou sua neta, mas reconstruiu sua relação com a irmã, reconectou-se com sua filha e encontrou uma comunidade inteira disposta a apoiá-la. Olhando para as estrelas através da janela da sala, Helena sentiu uma paz que jamais havia experimentado. A vida raramente seguia os caminhos que planejamos, e às vezes os maiores desafios traziam as maiores bênçãos. Uma criança abandonada havia se tornado a força que uniu famílias, curou feridas antigas e construiu pontes onde antes havia apenas muros. Obrigada, sussurrou para o universo, não apenas pela neta que dormia no quarto ao lado, mas por todas as pessoas que haviam entrado em sua vida neste último ano, provando que nunca era tarde demais para começar de novo, para construir algo belo a partir das cinzas do abandono. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.